Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre câmara de ar. Eu já vi diversos ciclistas, até com alguma experiência, alguns iniciantes, dizendo que depois que uma câmara fura, não se deve usar novamente. Mas eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade. Outros dizem também que se uma câmara tem muitos remendos, eu não sei que número de remendos é esse limite, mas se ela tem 7 remendos, 8 remendos, ela não pode mais ser usada. É mentira também, porque essa câmara aqui, por exemplo, só tem 2 remendos. Mas eu já tive câmara com 7, 8 remendos e usei perfeitamente até que elas ficaram velhas mesmo e eu não pude mais usar. Mas não é verdade, você pode usar uma câmara muitas vezes. E jogar uma câmara dessa fora por causa de um furo é uma agressão à natureza. Isso aqui deve demorar bastante tempo para se decompor. Então aproveite a sua câmara, faça um bom remendo que você não vai ter problema nenhum. Eu, no início, quando comecei a pedalar, tive muito problema com remendo porque eu não sabia fazer um bom remendo. Mas depois eu aprendi e ficou fácil. Principalmente quando você faz um remendo em casa, numa situação tranquila e com todo o material. Bom, então vou mostrar para vocês como é que se faz um bom remendo. Vamos simular aqui um furo. Pronto, furou. Um furo pequeno, que acontece muito com aqueles pedacinhos de metal que soltam do pneu do carro e ficam na beira da via. Como a gente está numa situação ideal, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar a câmara com álcool. Pode ser com água também, mas com álcool é melhor porque seca mais rápido. Vejam, a câmera está muito suja. Depois, se você não sabe onde está o furo, você leva numa bacia de água e vê onde sai bolha. Mas como esse aqui a gente simulou, é muito fácil saber onde está o furo. E para não perder o local do furo, você pode usar uma caneta e marcar em volta do furo. Pronto. Marca um círculo maior, de preferência maior que o próprio remendo, para que você consiga depois saber onde está o furo e onde vai colocar o remendo. A segunda coisa que você tem que fazer é lixar a câmara. E por isso essa câmara está ligeiramente inflada. Porque você abre um pouco mais a câmara e consegue fazer poros melhores. Então vamos lá. Lixa em uma direção. Depois lixa em outra direção. E depois lixa em outra direção. O importante é soltar essa camada lisa da câmara e fazer uma camada mais áspera. Porque a cola é um solvente também. O que a cola vai fazer é dissolver essa área da câmara para depois o remendo vulcanizar e ficar muito bem grudado. Se você perder, você consegue achar de novo o furo passando a mão. Está aqui o furo. Se quiser marcar de novo, bem pequenininho, marca, está ali o furo. Ok? A quantidade de cola, você tem que botar pouquíssima cola. Não adianta encher a câmara de cola, porque não vai fazer um bom remendo. A cola vai demorar a secar e você vai perder o importante, que é a câmara ficar dissolvida. Vamos lá? Um pouquinho, uma camada bem fininha de cola. Pode passar numa área maior do que o próprio remendo, do que o próprio furo. Tá vendo? Sem lambuzar muito de cola. Agora nós vamos ter que esperar um pouquinho a cola secar, porque essa cola vai secar, vai derreter uma camada superficial da câmara e depois esse remendo apropriado aqui vai grudar muito bem na câmara. Vamos dar um tempinho. Bom, então tá, deixei secar 3 minutos e agora eu vou colar o remendo. A gente tira essa proteção aqui. Não toca nessa parte do remendo, identifica o local do furo, tenta colocar o furo bem no meio do remendo.
faz uma pressão com a mão. E agora vem um segredinho que eu aprendi numa borracharia. Eles lá têm uma ferramenta mais adequada, mas eu consegui improvisar com isso aqui. Um sargento e 2 pedaços de madeira. Coloco o pedaço de madeira, coloco o outro por cima. Nesse ponto você esvazia um pouco a câmara, mas ainda deixa ela um pouquinho cheia. E vamos colocar o sargento. Sargento é uma ferramenta de marceneiro que serve para isso mesmo, para prender 2 pedaços de madeira enquanto eles colam. Chegar a câmera mais para perto do sargento. E é só fazer uma pressão. Pronto. Agora é só esperar meia hora, 10 minutos, a câmera está quase pronta. Se você está em casa e não tem pressa para usar a câmera, pode deixar aqui bastante tempo. Mas se você vai sair com a bicicleta, tudo bem, espera uns 5, 6 minutos, 10 minutos e pode sair com a bicicleta tranquilo. É claro que um remendo feito na rua é diferente. No remendo feito na rua você não tem uma banheira para achar o furo, nem uma bacia. Você tem que ir encostando a câmera junto ao seu rosto até achar onde está o furo. Se for um furo pequenininho, você põe perto dos lábios ligeiramente umedecidos que você consegue achar o furo. Se for um furo um pouco maior, às vezes passando a mão você consegue achar. E você pode fazer uma inspeção visual, porque às vezes o espinho, o pedacinho de pneu, aquela lâminazinha do pneu que furou ainda está na câmera. Então você não vai conseguir sentir por onde está saindo o ar. Então você faz uma inspeção visual que você vai ver alguma coisa estranha presa na câmera e vai conseguir tirar e ver onde está o furo. Se você puder levar na sua bolsinha de cilim uma canetinha pequena, alguma coisa assim, tá bom. Senão você precisa realmente marcar bem onde está o furo visualmente. E aí na rua você vai ter que ficar pressionando o remendo. Você segura nele forte e fica pressionando durante algum tempo. Eu sei que tem que fazer força, enfim, você descansa um pouco, muda de mão, use a sua criatividade. Mas também é possível fazer um bom remendo na rua. O importante é deixar a cola secar por alguns minutos. No caso eu deixei 3 minutos, mas num dia mais quente, se você deixar 2 minutos, a cola já fica seca. E fazer uma boa pressão. E antes disso, é claro, fazer aquela boa lixada. Não tenha medo de lixar a câmera. Lixe, claro que você não vai lixar até a câmera se arrebentar. Mas você precisa tirar aquela camada lisa da câmera. Você precisa ver a câmera ficar áspera mesmo. Porque a cola é um solvente, ela dissolve a câmera e depois o remendo vulcaniza junto com a câmera. Bom, deixamos aqui o tempo suficiente que eu falei. E agora já posso tirar, tranquilo. Já posso até usar essa câmera. Nesse caso, essa câmera é só para experiência, eu não vou usar. Mas o remendo está bem colado. Só vou dar mais uma dica aqui para vocês, porque eu sei que muita gente não deve ter um sargento e 2 pedacinhos de madeira em casa. Então o que você pode fazer? Você pode arranjar um pedaço de papelão, de plástico, alguma coisa lisinha como esse pedaço de madeira, colocar aqui e colocar debaixo do pé da cama. Eu vou mostrar para vocês. Outra coisa, outra dica. Esse plástico que recobre o remendo não precisa ser retirado. Se você quiser retirar, ótimo. Você tenta retirar ele pelo meio. Alguns já vêm até com um rasguinho aqui no meio para que você consiga rasgar e retirar ele pelo meio. Mas nunca puxe pela ponta. Se ele não tem, como esse aqui que não tem uma parte adequada para tirar do meio para fora, você não tenta arrancar. Esse plástico não vai fazer a menor diferença, não vai ter problema nenhum. Você deixa ele aqui que ele vai se decompondo com o tempo, daqui a pouco ele está solto. Agora eu vou mostrar para vocês, se você não tem um sargento e 2 pedacinhos de madeira, o que você faz? Você arranja um pedacinho de madeira ou um pedacinho de plástico, alguma coisa que seja lisa, e aí coloca debaixo do pé da cama. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês? Vamos lá. Aqui está o pé da minha cama. Eu coloco pedacinho de madeira em cima do remendo. Levanto a cama, coloco a câmera embaixo e deixo aqui. Pronto. Deixa aí também 5, 6, o tempo que você achar que deve deixar. E daqui a pouquinho a câmera está vulcanizada, o remendo está vulcanizado na câmera e você já pode usar essa câmera.
Mas alguém ainda vai dizer assim, bom, mas você está mostrando uma câmera de bicicleta de montanha. E quando for uma câmera de bicicleta de corrida? Eu vou dizer, é a mesma coisa. Essa câmera aqui, para o meu pneu, ela leva no máximo 65 PSI de pressão. E essa aqui, para o pneu que eu tenho, ela pode levar de 100 a 120 PSI de pressão. E essa câmera aqui, eu ainda uso. Eu uso como reserva, porque ela já está meio velhinha. Mas eu ainda uso. Se eu for fazer uma pedalada mais longa, eu levo tanto câmeras novas quanto algumas outras câmeras já remendadas. Olha quantos remendos tem aqui. E a câmera funciona perfeitamente ainda. Aguenta 100, 120 PSI. Então, não se deixe enganar porque é uma câmera de bicicleta de corrida. Você furou uma vez, você não pode remendar. Pode sim, desde que seja um remendo bem feito. Eu recomendo que esse remendo seja feito em casa. Mas se for feito na rua, basta você encher a câmera um pouco menos para poder chegar em casa e tudo bem. Então, não jogue essa câmera fora.